Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2025. Eu sou o Gabriel da Mota, jornalista e pesquisador do Círio, e hoje eu recebo aqui no estúdio da Redação Integrada dois representantes da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Eu vou começar pedindo para eles próprios se apresentarem, por favor. Bom, eu sou Oscar Pimenta, estou como coordenador da Guarda de Nazaré com 11 anos de guarda. Eu sou o Carlos Genan, hoje exerço a função de diretor de comunicação e já estou na Guarda de Nazaré há 12 anos. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A gente vai falar um pouco da história da Guarda de Nazaré, da missão ao longo desses 50 anos e especialmente no Círio 2025. Pessoal, primeiro eu queria perguntar para vocês explicarem, para quem não conhece mais a fundo, de modo geral, qual é a história da Guarda de Nazaré, por que ela foi criada e qual a importância dela. Bom, Gabriel, a Guarda de Nazaré foi criada por intermédio vamos colocar assim, né? Por intermédio do Padre Giovanni, juntamente com o Dr. Nelson Ribeiro. E eu digo por intermédio porque, de fato, é uma coisa de Deus, né? Então, o Espírito Santo foi muito, vamos colocar assim, contundente com o Padre Giovanni, que na época que foi criada a guarda, o Círio, na verdade, saíam com os militares fazendo o cordão de isolamento da Berlinda. E nesse momento tinha-se muito atrito com o fiel, né? Porque o pessoal usava aquelas botas, aqueles coturnos, e machucava muitos fiéis. E além disso, e principalmente além disso, na verdade, foi criada a Guarda de Nazaré para uma forma de chamar os guardas, né? Os homens que acompanhavam as mulheres que iam para a igreja e os homens iam para os bares da redondeza da Basílica. Então o Padre Giovanni viu essa oportunidade de chamar esses homens também para rezar. E aí, hoje em dia, ela tem quantos integrantes, mais ou menos, e quais são as principais atividades de vocês que estão para além do Círio, né? Hoje a Guarda de Nazaré ela tem quase 2.700 integrantes, né, inscritos. Ativos a gente deve ter, em média, uns 2.100, 2.200 hoje. E a Guarda de Nazaré ela não se prende somente ao Círio, né, como muita gente acaba imaginando. A missão da Guarda de Nazaré ela vai para uma missão pastoral de fato, com as atividades das missas que ocorrem diariamente na Basílica Santuário e nas comunidades que pertencem à Paróquia de Nazaré, ajudando na execução da celebração, e também bem como ajudando em demais paróquias, tanto da Arquidiocese de Belém, como nos interiores e até fora, né? Quando a Imagem Peregrina, por exemplo, visita alguma cidade, até países, né? A Imagem Peregrina no ano passado foi aos Estados Unidos, e sempre a Guarda de Nazaré está presente. Então, nossa missão ela não se resume somente à Basílica Santuário e ao Círio de Nazaré. Então, todas as visitas, todos os eventos que tem imagem peregrina, tem alguém da Guarda acompanhando. Isso. Sempre que a imagem peregrina sai da Basílica, sempre vai ter um representante da Guarda e da diretoria da festa ali acompanhando a imagem, normalmente o padre que conduz a imagem. Que bacana. Como é que funciona a preparação de vocês ao longo do ano para o Círio, tanto física quanto espiritual? Bom, Gabriel, a gente já um pouquinho acostumado com o Círio, a gente entende que a preparação nossa, ela primordialmente é espiritual, né? Ao contrário de que muitas pessoas falam, né? Não, o Círio é muita força, não. O Círio é muito oração, né? E para isso a gente tem um ano preparado e cheio de adorações, né? Que a gente pode colher e plantar, na verdade, vamos colocar assim, para que se plante no Círio uma pessoa mais evangelizada. E principalmente, Gabriel, mudar essa ideia, né? Que algumas pessoas ainda têm da guarda, de uma guarda truculenta. Né? Para isso a gente faz essa preparação, né, de principalmente preparar o nosso guarda, o nosso irmão, para que quando tiver aquele momento de atrito, de estresse, ele esteja espiritualizado e consiga lidar com aquela situação com mais tranquilidade. Além disso, a gente coloca assim, não como obrigatoriedade, mas principalmente como uma indicação nossa, vamos colocar assim, que ele participe de missas semanais, né? Então nós, como católicos, antes de sermos guarda, nós somos católicos. Por isso, nós precisamos de estar na igreja pelo menos domingo. Se não tivermos, isso é pecado, né? Então, justamente nesse sentido, a gente tem um quantitativo mínimo de missas para participar do Círio, né? E, logicamente, a gente entende que a pessoa perto da igreja, perto de Deus, ela tem essa capacidade mais de saber lidar com o estresse quando aparecer. E quando chegar, de fato, no Círio, a gente está todo mundo preparado e, logicamente, cuidando também da parte física, mas o primordial e o essencial
é justamente, hoje a gente enxerga principalmente isso, é justamente a parte espiritual, sabe? Não só com missas, adorações, até esse ano a gente fez um negócio diferente, que foram os retiros. Então a gente teve retiro, inclusive até de casal, né? Os casais aí, os homens e as mulheres da guarda participando. Então isso para justamente intensificar essa oração nossa, sabe? Então a preparação esse ano foi bem diferente, inclusive, do que os anos anteriores, por conta desses retiros que nós fizemos. Então foram 6 retiros, tem mais 2 na verdade, que vai até perto do Sírio aí. Então a ideia nossa é de cada vez mais melhorar essa espiritualidade nossa, sabe? Isso é responsabilidade, disciplina para quem já faz parte da guarda, né? Exatamente. Para entrar na guarda, como é que funciona? Bom, para entrar na guarda, Gabriel, esse ano foi até um ano atípico. Geralmente o curso da guarda ele acontece a cada 2 anos. Então, ano passado nós tivemos a turma do jubileu, dos 50 anos, esse ano nós tivemos a outra turma também, que a gente conseguiu colocar aí, por também uma inspiração do padre Assis, nosso presidente. E a gente achou isso até cansativo, pela questão de ser todo sábado, mas muito bom, porque a gente está vendo pessoas novas com interesse de participar da igreja e mergulhar um pouco mais na fé católica, sabe? Então a gente vê ali que são pessoas que estão realmente querendo aprender um pouquinho mais, que participaram aí praticamente de 4 meses, encontros semanais, dia de sábado à tarde, aquele horário da bola, né, de 2 às 6 da tarde. Então a pessoa deixou de participar de muita atividade particular dele para se entregar um pouco para a igreja. Então, nada mais, nada menos que nós da Guarda de Nazaré, a gente entende que a responsabilidade é muito grande de não decepcionar esses irmãos nossos, que buscam um pouquinho mais de Deus, sabe? Uhum. Por falar em jubileu, vocês estão com as camisas comemorativas, né, dos 50 anos. Queria que vocês fizessem um balanço de como foram essas comemorações do ano passado, né, dos 50 anos. Isso, no ano passado a Guarda de Nazaré completou 50 anos, né? Podemos vivenciar esse jubileu de ouro da Guarda de Nazaré, e foi bem intenso. Durante o ano todo, a Guarda de Nazaré ela foi fundada no dia 8 de novembro de 1974, mas nós resolvemos que, por ser um ano especial, nós íamos fazer durante o ano todo programações. Nós iniciamos as comemorações no mês de abril, finalzinho de abril, início de maio, com um momento de adoração, um momento de oração, com a presença do Instituto Hesed, né, da irmã Maria Raquel, que são pessoas que, junto com o Frei Gilson, levam diversas e milhares de pessoas a rezar através das redes sociais, e nós trouxemos ela com a ajuda de amigos para dar início nesse start. E durante o ano todo nós proporcionamos eventos que pudessem ser alusivos a essa comemoração, como exposições. Nós vamos lançar esse ano, mas iniciamos no ano passado a gravação de um documentário da Guarda de Nazaré, que a gente não tinha essa base de pesquisa, digamos assim, sobre a Guarda de Nazaré, e nós resolvemos fazer esse documentário. Fizemos diversas celebrações religiosas sobre esses 50 anos e culminamos no dia 8 do ano passado com uma festividade, digamos assim, que durou na realidade 2 dias, 7 e 8, que foi o aniversário da Guarda de Nazaré, com shows, momentos de adoração, pregação, e que também a gente tem o interesse de que não seja resumido somente esses 50 anos, mas seja já uma porta de entrada, né? Essa foi uma ideia que, inclusive, foi o Oscar que nos deu, de fato, fazer desse aniversário uma festividade. Em que sentido? Onde todos os anos nós possamos trazer uma personalidade católica para vir aqui, partilhar sobre a Palavra de Deus, trazer a música, onde nós possamos ter também um outro evento, além do Sírio, que nos leve cada vez mais a rezar e reunir um grande número de pessoas. Esse documentário já está disponível? Tem previsão? Ainda não. O documentário ele deve sair ali nos meados do início do Sírio, final de setembro, início de outubro. A gente deve estar... Um spoilerzinho aí. Você tá muito emocionante. O que vocês podem adiantar dele? É muita emoção, Gabriel. Muita emoção transmitida por imagens, né, de pessoas ali que de fato se entregam para fazer o Sírio acontecer. Logicamente, que a gente sabe que trabalha junto com a DFN, diretoria da Fé de Nazaré, mas guardas ali que deixam a família praticamente 4 dias seguidos, que dormem fora de casa, que se entregam de fato, cansados, machucados, batidos, né, vamos colocar assim, mas que no final se entregam e dão o máximo, sabe? Um ponto de relevância que eu estava colocando aqui, estava vendo o Renan falar, é que nesse tempo de evangelização, né, além desses shows que vieram, a gente fica com uma imagem muito marcante, onde quando o Padre Assis vai dar a bênção com a imagem no final do show da Madre Kelly,
aparece a silhueta de Nossa Senhora em cima da imagem. Então, essas são imagens que de fato ficam, né? E principalmente a amizade, a proximidade com esse pessoal, né? Hoje o Resed a gente considera como amigos, né? E, querendo ou não, a gente participa também, juntamente com muitos guardas do Rosário, não só deles, do Resed, mas do Frei Gilson. Isso é uma semente que planta, né? Plantamos essa semente de buscar mais essa proximidade. E quando a gente fala em amizade, o pessoal se interessa um pouquinho mais de rezar. E aí a gente consegue, de fato, ter esse discernimento que, bom, vale a pena, de fato, acordar 4 da manhã para fazer o rosário, sabe? E a ideia justamente é essa. O Renan tocou nesse ponto. Nós temos uma fé católica muito forte aqui em Belém. Não vou falar quem é a maior, né? Para de repente o pessoal não ficar chateado, mas de fato é a maior procissão, né, católica, vamos colocar do Brasil, certamente do Brasil, para não ter problema, né? Mas assim, nós temos só o mês de outubro para aproveitar e vivenciar essa fé. Não faz sentido a gente ter só essa data, né, para viver de fato a fé. Então, a nossa ideia é de fato fazer um evento a mais durante o ano para que a pessoa possa participar um pouquinho mais e vivenciar, vamos colocar assim, de momentos espiritualizados, sabe? Com shows de fora, de repente, na Praça Santuário, enfim. A ideia justamente é nossa, de fazer... a gente vê alguns encontros na Canção Nova, viu agora o Aleluia. Então, assim, levar milhares de pessoas para rezar, isso para a gente é o mais importante, sabe, Gabriel? A gente plantar uma semente que hoje começou com uma festa da guarda, de repente, mas que daqui a um tempo, se Deus quiser, vai se perpetuar e vai virar um outro festival católico, quem sabe, do Pará, sabe? Essa que é a ideia. Quando eu falo disso aí, meu olho chega a brilha, sabe? Porque a ideia da coordenação atual hoje é justamente fazer o diferente. Tentar fazer que as pessoas se aproximem da igreja, não só naquele período do Sírio, porque a igreja está viva o ano todinho, sabe? Que bacana. É um fruto, né, desses 50 anos. Isso, os 50 anos ele foi um marco, né, de mudança para a Guarda de Nazaré em vários aspectos, né? Tanto na mudança espiritual que a gente teve no ano passado, de fato, radical, com o início já de retiros. A gente teve um primeiro retiro no ano passado, um pouco diferente do que a gente está vivenciando esse ano, mas já foi o início, alguns momentos de espiritualidade mais fortes e que trouxeram frutos no Sírio do ano passado. No Sírio do ano passado a gente já tinha uma outra percepção do que a gente estava fazendo, do que estava acontecendo e até mesmo da sociedade e dos fiéis que participam, né? Como o Oscar disse, muitas das vezes, no início a Guarda Nazaré era tida como truculenta, ali tendo que ter uma postura um pouco mais enérgica. E, de fato, o guarda que está ali, ele está numa pressão constante, né? Com a quantidade de pessoas, com o momento que está acontecendo. Muitas das vezes o guarda está ali sem dormir. E você lidar com essa pressão é algo muito difícil. E o que nós pudemos proporcionar, enquanto coordenação no ano passado, de atividades religiosas, fez a diferença, né? Nesse sentido, onde nós pudemos realizar um Sírio bem mais leve do que costumamente acontecia. E aí, nesse sentido, eu tenho uma curiosidade. São 2.700 integrantes em média, mas são muitas procissões, são dias seguidos. Esse quantitativo ele é suficiente para atender as demandas? Precisa de mais gente, até mesmo para lidar com essa pressão, com essa quantidade de coisas para se fazer? Como é que vocês avaliam isso? Gabriel, assim, se nós saíssemos no Sírio hoje com 1.500 guardas, seria suficiente, né? Eu digo assim, porque querendo ou não, os 1.500 que forem, por exemplo, e se ficarem 1.000 de fora, os 1.500 que forem vão dar conta do recado. Só que vai ficar muito mais pesado, né? Então, eu costumo dizer nas nossas reuniões, nossos encontros, que a gente precisa deixar o fardo mais leve, né? Com mais gente ajudando. Então, esses irmãos que estão entrando agora, nada mais que é para isso mesmo. É para ajudar mais o serviço da igreja. São várias missas, né? Então, às vezes, nem todo mundo pode ir naquele horário, mas tem um irmão ou outro que consegue ir numa missa de manhã, uma missa de meio-dia, enquanto outros irmãos não podem, por conta de trabalho, de família. Então, a ideia é justamente trazer esse pessoal, dessa turma nova agora, não é só por quantitativo, né? E sim por questão de tentar deixar o fardo mais leve, né? Então, logicamente que isso torna um pouquinho mais dispendioso para a guarda, mas é um investimento, a gente tem isso como investimento, que a gente não sabe o retorno que isso vai dar lá na frente da vida desses irmãos que estão entrando, sabe? Ah, mas vão aumentar mais 1.000 camisas, deixa aumentar, né? E a gente vai correr atrás, vai conseguir pagar, é um custo de fato alto, mas a gente vê esse custo como investimento. A gente tem vários, vamos colocar assim, testemunhos de mudança de vida.
tá? Pessoas que se formaram no dia da formatura vêm com a gente, falam, cara, vocês mudaram a minha vida, porque eu vi coisas aqui no curso, durante o curso, que de fato me trouxeram para a igreja de volta. Eu recuperei minha família, recuperei minha esposa, e quando a gente, é bíblico, né? Quando a gente consegue salvar uma alma, a gente já está com um trabalho bem adiantado, sabe? Isso que vale a pena. A gente vê que todo o cansaço que nós tivemos no curso, para montar o curso, para desenvolver, para executar o curso, todos os sábados praticamente, valeu a pena. Isso que a gente quer, de fato, fazer na vida das pessoas, sabe? Assim como fizeram nas nossas vidas, né? Que lá atrás, os coordenadores passados aí deixaram esse legado para a gente também quer deixar esse legado para frente aí, sabe? Que as pessoas possam ter na cabeça que o importante na igreja é servir o outro que precisa. Isso, e o Círio ele tem diversas frentes, né? São 12 procissões, diversas celebrações, e diante disso nós também temos diversas missões, né? Como a condução da Berlinda, a proteção da própria Berlinda, a condução, tentar organizar ao máximo ali a corda, entre outras funções que são exercidas pela guarda durante a procissão do Círio. E diante disso a gente conta também com a ajuda de alguns irmãos. A Guarda de Nazaré ela é a pioneira, ela foi a primeira guarda católica, podemos dizer assim, totalmente voluntária, que foi fundada. E com isso diversos outros grupos foram sendo fundados, tanto em Belém quanto no interior. Hoje você tem guardas em diversas outras comunidades, dentro e até mesmo fora. A Guarda de Nazaré formou uma turma nos Estados Unidos. Poucas pessoas sabem disso, mas hoje a gente tem um núcleo de Guarda de Nazaré nos Estados Unidos. E diante disso a gente conta também com esses irmãos, A gente normalmente faz também um uniforme para eles, onde a gente intitula de guarda de apoio, onde esses irmãos vêm das suas paróquias e podem junto com a gente somar para a gente poder realizar o Círio. Porque, como o Oscar disse, são diversas celebrações. Por exemplo, você tem uma carga mais contínua assim, de procissões da sexta para o domingo, onde a imagem peregrina está em procissão basicamente o final de semana inteiro. Então a gente precisa sempre estar ali revezando. E mesmo assim, no domingo, quando a imagem chega, já tem missa. Então a gente precisa ter gente ali. Então a gente já conta com esses irmãos também nesse sentido, para nos dar esse auxílio. Então tudo isso é muito importante. A Guarda de Nazaré faz o acolhimento, Eu acho que o Oscar pode falar um pouco melhor sobre isso. Esse ponto aí de acolher os irmãos, Gabriel, o que acontece? Alguns irmãos vêm lá de Breves, de Portel, da Fuá, enfim, que seja. Até outros irmãos de outros estados vêm para cá. E não tem onde ficar. Então a guarda, a gente se organiza juntamente com os colégios ali, Barão, Nazaré, Colégio Nazaré, Clube do Remo, Santa Catarina, monta ali uma estrutura para que eles fiquem lá, se alimentem, durmam e podem voltar para casa sem nenhum tipo de problema, sabe? Isso todo a gente faz questão todo ano de acolhê-los, que quando a gente vai no interior, na casa de qualquer irmão desses nossos aí, de colocar assim de co-irmãos, o pessoal só falta sair da casa para a gente dormir. Então, nada mais justo que a Guarda de Nazaré faça o mesmo quando eles venham para cá. Querendo ou não, apesar de nós sermos primeiros, mas nós dependemos deles também. E muitos ensinamentos que nós temos, hoje a gente consegue colher também de alguns irmãos que têm ideia do interior. Então, deixa claro isso, que a Guarda de Nazaré ela não vamos colocar assim, o último biscoito do pacote, A Guarda de Nazaré precisa muito do apoio do pessoal. E querendo ou não, tem colhido muita amizade disso. E essa amizade gera um pouco mais de conhecimento, que para a gente consegue colocar no nosso dia a dia. Lógico, as proporções e os trabalhos são diferentes, totalmente diferentes. E, logicamente, que a gente, mesmo assim, a gente consegue ter esse discernimento de acolhê-los por necessidade de fazer amizade mesmo, por retribuir como nós vamos lá, e principalmente de ajudar esses irmãos, sabe? Que querem participar da festa maior da Amazônia, mas não tem onde ficar. Não. Pode vir, que a gente vai te acolher aqui, vai te alimentar, vai cuidar de vocês e a gente vai fazer o Círio juntos. Isso que é mais importante. E esses membros dessas guardas do interior, eles trabalham no Círio ou eles vêm para acompanhar mesmo? Trabalham no Círio. A gente geralmente coloca eles como guarda de apoio, como o Renan falou, e vão nas estações. Então a gente divide. Esse ano nós estamos com 199 guardas cadastradas. Então é mais ou menos aí 3.000 pessoas que vão participar. Logicamente que algumas guardas dessas são da região metropolitana de Belém. Então podem servir e voltar para casa e voltar domingo de manhã. Mas grande parte desse número é do interior. Então eles participam com a gente no Círio desde o sábado. Alguns chegam na sexta-feira de noite, porque Terena não é um pouco mais distante onde moro. Então tem que vir sexta-feira de manhã, passa 12 horas de barco aí. Vêm, ficam aqui com a gente já começa a cuidar desde sábado, de manhã, já alimenta, vai para a traslação, depois volta para o nosso... colocar assim no nosso ponto de apoio,
e volta, alimenta, volta domingo de manhã de novo para participar com a gente. Então, essa força extra que nós temos nos ajuda muito a fazer o Círio, sabe, Gabriel? Então, eu costumo dizer assim que são duas forças, né? A DFN, né, Diretoria da Oferta de Nazaré, e a Guarda de Nazaré, juntamente com a Guarda de Apoio, que dão eu vou colocar assim, que fazem acontecer o Círio, sabe? E para a gente é importante citar sempre isso, Gabriel. A parceria com as irmãs é importante demais, né? Ninguém faz o Círio sozinho. Então, seja a gente como diretoria, como coordenação, a gente tem que depender e precisar do outro irmão. Tá? Então, por isso que esse acolhimento é importante demais para nós. Que legal. Eu queria voltar num ponto que vocês falaram sobre esse trabalho constante de tentar reverter uma imagem de truculência, de uma imagem pesada da guarda que infelizmente existe, mas ela não é a única imagem, né? A gente tem acompanhado muito, cada vez mais, registros que se espalham pelas redes sociais do trabalho de vocês, justamente sobre isso, não só de proteger a imagem, mas de ajudar as pessoas, né? Tem muitas imagens emblemáticas de vocês levando crianças para perto da imagem, pessoas idosas com deficiência. E eu queria que vocês falassem sobre como vocês avaliam a importância das redes sociais e se ela realmente tem transformado essa visão que as pessoas têm da Guarda de Nazaré. Muito importante, Gabriel, essa pergunta, porque ela faz também sentido com algumas coisas que é necessário falar. Muitas pessoas acham que a missão da Guarda de Nazaré é afastar o povo da imagem, né? Mas não. A missão da Guarda de Nazaré também é proporcionar este encontro dos devotos que estão ali com Nossa Senhora. Mas pelo grande número de pessoas que participam de todas as atividades ligadas ao Círio, necessita-se de uma organização. Eu já imaginou todo mundo tentando chegar ao mesmo tempo na imagem, não ia dar muito certo. Então a Guarda de Nazaré tenta ao máximo organizar. Mas, como eu disse, a missão da Guarda de Nazaré também é aproximar. Por isso existem vários registros da gente ajudando pessoas com dificuldade de locomoção, crianças, idosos, enfim, para chegar mais perto ali da berlinda. Porque, querendo ou não, são pessoas que têm maior dificuldade de acessar a imagem diante daquela multidão que está por ali. E a rede social ela veio potencializar esse serviço que já acontece há 50 anos, né? Porque as redes sociais elas puderam proporcionar para a gente levar a visão do que realmente é a guarda, de que não é só aquele momento, não é só o Círio, não é só um monte de homens reunidos, não, mas tem um sentido de estar ali, tem um sentido de fato ter uma missão, né? Hoje nós iniciamos esse projeto mais ou menos ali nos meados de 2016, 2017, né, de entrar nesse mundo digital junto com toda a humanidade como um todo, né, mas de fato de trazer essa imagem do que é a Guarda de Nazaré. E desde lá nós já passamos por diversas equipes dentro das CON da Guarda de Nazaré, né. Hoje eu estou à frente junto com outros 2 irmãos, mas como tudo na guarda é rotativo, outras pessoas já passaram e puderam contribuir. E cada uma dessas pessoas ajudou, né, a gente levar essa imagem da Guarda de Nazaré. E também hoje nós temos a ajuda da imprensa, temos a ajuda da população que faz esses registros e publicam, né? Diversas vezes eu já fui surpreendido com alguém mandando um vídeo da Guarda de Nazaré, por exemplo, no Liberal, né, de um momento emblemático como levantar um cadeirante para se aproximar ali. Então tudo isso potencializou e ajudou a gente a mudar um pouco essa imagem, onde as pessoas puderam ver de fato, onde todo mundo teve acesso a essa imagem da Guarda de Nazaré, de ajudar e acolher o irmão. Que legal, bacana. Já nos encaminhando para o final, eu queria falar do tema do Círio desse ano, né? Maria, Mãe e Rainha de toda a criação. De que maneira esse tema vem sido tratado na preparação de vocês para o Círio desse ano? Gabriel, o tema desse ano é, de fato, colocar assim para a gente, mariano mesmo, é importante demais, né? Porque, querendo ou não, a gente se vê e se apega que nós não somos nada sem Deus e Nossa Senhora. E quando a gente coloca isso na cabeça, a gente vê que, de fato, a necessidade de servir as pessoas. O que o Renan acabou de falar é um fato muito importante, de ajudar os irmãos que não conseguem. Nesse sentido, a gente vê, às vezes, em muitas procissões, até mesmo, e principalmente no Círio, que as pessoas, as senhoras querem só tocam no guarda. E a gente vai perguntar, por que você está me tocando? Não, porque eu estou tocando em você, estou tocando nela. Então, assim, isso é responsabilidade para a gente, né? E esse tema veio mais para contribuir e relembrar a cada um de nós quem nós somos, né? Então, não tem diretoria, não tem coordenação, não tem igreja se não tivesse Cristo, né? E a mãe dele justamente faz parte disso.
né? Se ela tivesse lá atrás dito não para o anjo que anunciou, talvez a história fosse outra. Então é importante que todo mundo lembre, né, que de fato ela é, sim, quem ela aparece no tema desse ano. Né? E um ponto de atenção para a gente é justamente isso, de ter na cabeça e de não esquecer nunca, né, que ninguém aqui, nós principalmente da Guarda de Nazaré, católicos principalmente, não somos nada e dependemos dela como intercessora nossa, né? Alguns padres dizem que de fato ela vamos colocar assim, um atalho para chegar no céu. Então a gente tem que de fato seguir conforme a gente tem esse entendimento, sabe? E esse é o desafio nosso, né? De não deixar as pessoas esquecerem quem de fato ela é, né? Lógico, a importância principal é quem ela carrega no colo, né? E ela de fato serve como essa intercessora nossa, para que a gente possa cada vez mais se aproximar de Deus. Eu costumo sempre dizer isso, né? Querendo ou não, quando a gente reza uma Ave Maria, a gente está clamando a presença dela e se aproximando um pouco mais do filho dela. E aí, querendo ou não, a gente até brinca às vezes, cara, quando a gente está brincando aí, tem filho e tudo, quando o filho faz uma besteira, vai falar com quem? Com a mãe, né? Que a mãe pede pro pai. Né? Então a gente tem sempre essa na cabeça, de fato, de entender que ela é importante nesse sentido de intercessão para cada um de nós. E o Ciro esse ano, ele traz o tema Maria Mãe, Rainha de toda a Criação, e onde nós vemos um contexto de COP30, né? Já o Ciro vai ser ali na porta da COP, e as pessoas acabam se atentando muito à questão de dizer que só é somente o meio ambiente, a questão do tema do Ciro. Mas o tema do Ciro traz também o meio ambiente como criação. Mas nós nos esquecemos que a criação de Deus também é o ser humano, é a nossa vida como um todo. E o Ciro, o tema desse Ciro, ele traz também esse sentido do cuidado com o meio ambiente, mas o cuidado com a criação humana, né? Uma criação onde todos nós precisamos ser cuidados, né? Eu vi recentemente alguém falar que não existe meio ambiente sem dignidade humana, onde nós precisamos também buscar esse equilíbrio de cuidar do meio ambiente, mas também cuidar das pessoas. E o Ciro desse ano, ele também, para a gente em si, ele traz esse sentido do cuidado com o todo, não cuidado só com uma parcela, mas um cuidado geral. Eu acho que viver esse tema, dentro desse contexto onde nós estamos neste ano, é muito importante, sabe? Onde a gente pode, cada vez mais, elevar o nosso coração a Deus e entender que tudo aquilo que Ele fez necessita de cuidado. O meio ambiente, as pessoas, e aí cada vez mais a gente vai dando passos dentro da fé, e o tema do Ciro, ele traz essa nossa reflexão. O Oscar falou um pouco sobre o significado de servir a guarda, mas eu queria fazer uma pergunta um pouco mais específica para ti, que é da comunicação. Qual é o significado desse serviço específico da comunicação da guarda? A comunicação da guarda, ela tem duas missões especificamente. A primeira é a comunicação de evangelização, de fato. De fazer com que a pessoa que está ali recebendo aquele conteúdo seja de alguma forma tocada. De que aquele conteúdo possa fazer diferença na vida dela. Né? Quantas das vezes a gente já não se emocionou vendo um vídeo no YouTube, no Facebook, Instagram, do Círio daquele momento, e de fato é uma missão nossa também transmitir de fato o que é o Círio, tentar levar as pessoas que estão um pouco mais distantes. Por exemplo, já houve Círios onde a gente estava ali fazendo alguma cobertura e a gente recebe uma mensagem de alguém que está fora do Brasil. E essa pessoa vem e diz, nossa, eu estava com tanta saudade, e essa cobertura, esse conteúdo, ele pôde me aproximar mais do que está sendo realizado ali. Então essa é a nossa primeira missão, levar as pessoas a ter um encontro com Jesus, por meio de Nossa Senhora, né, através da comunicação, mas também de levar a missão da Guarda de Nazaré. A Guarda de Nazaré, como eu disse, ela tem diversas frentes de missão. E é nosso dever também levar que as pessoas tenham conhecimento do que a gente está fazendo, do que a gente está servindo, do que a gente está podendo proporcionar à sociedade como um todo. Né? É necessário a Guarda de Nazaré ter um posicionamento. E nós, enquanto comunicação, podemos trazer esse posicionamento da Guarda de Nazaré para toda a sociedade. Complementando aí, Gabriel, assim, o Renan falou um ponto importante, justamente sobre as nossas missões, né? Que foi falado que não, de fato não é só um Círio, é diariamente na igreja. Também temos diretoria social, né, que tenta ajudar o irmão, essa é uma diretoria nova que nós criamos esse ano, para ajudar o nosso irmão agora desempregado, que muitas vezes não tem o que comer. A gente consegue captar alguns alimentos, cesta básica, e consegue distribuir para esses irmãos. Então, tem a diretoria de saúde, que faz um trabalho social também com os nossos guardas, de arrumar consulta, exame,
enfim. Então, a gente tem a diretoria de evangelização, né, que cuida dessa parte nossa de adoração, de espiritualidade e tudo. Então, assim, a Guarda de Nazaré ela não é só, basicamente, só o dia de procissão, não é só o círio em si, mas tem um volume vamos colocar assim, de serviços, seja da nossa secretaria nossa, que acolhe o irmão com uma documentação que seja a diretoria de igreja, que recebe o irmão quando vai servir, que às vezes chega com muito problema, e um sorriso no rosto acaba com todos os problemas que ele chega ali, seja numa procissão, diretoria de procissão, que acolhe esse irmão que vai preocupado, com medo, não será que eu vou machucar, não, calma. Então, temos várias diretorias que compõem a guarda, que fazem esse irmão se sentir bem, ou melhor, a gente tenta fazer o irmão ficar bem, né? Então, esse que é o importante. E as mídias sociais nossas, as contas, também fazem esse trabalho. Coisa que ninguém sabe, a gente todo sábado, primeiro sábado do mês, a gente faz a distribuição de sopa na cidade. Então, esse é um trabalho que a gente também costuma gostar de participar, que fazer com que o irmão participe, que quando o irmão participa desse momento, ele para de reclamar da vida dele, sabe? Que a gente vê, poxa, não tem nenhum problema. Isso é importante dizer, que a guarda não é só os homens, né? Que muitas vezes, o pessoal é muito forte, não, é muito grande, mas esses maiores aí também têm coração. E esse coração dele é para bondade, né? A gente tem trabalhado justamente isso, preparar esse irmão nosso aí, que seja pequeno ou grande, para fazer o bem para as pessoas, né? E que com essa participação de igreja, de missa, de celebrações, de adorações, que ele seja uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai de família melhor, sabe? E assim a gente vai construindo uma sociedade muito mais tranquila e evangelizada. Esse é o sonho e é o trabalho da Guarda de Nazaré. E Gabriel, também aproveitando um pouco o gancho da questão da comunicação, é importante falar também da importância do trabalho da imprensa dentro do Círio de Nazaré. Se hoje o Círio também é uma grande potência religiosa, se deve à divulgação da nossa festa por meio da imprensa como um todo. E por muito tempo a gente teve esse grande embate, né? Guarda de Nazaré e imprensa. E nos últimos tempos, cada vez mais a gente vem quebrando isso, né? A diretoria de comunicação, que é a assessoria de comunicação da Guarda de Nazaré, ela também tem essa missão de aproximar a Guarda de Nazaré da imprensa, onde o guarda consiga entender o trabalho do repórter que está ali fazendo o seu trabalho, e o repórter também consiga entender o trabalho do Guarda de Nazaré, onde ambos estão ali vivendo uma pressão, seja de um lado ou de outro, mas ambos estão em um único interesse, um único objetivo, que é levar aquela devoção, que é levar aquela profissão cada vez mais longe, né? E de fato a gente vê essa mudança, né? Pelo fato da gente estar nesse meio da comunicação ali, a gente tem muito contato com alguns profissionais, né? Você é um deles. E muitos já chegaram para mim e falaram: Égua, primeira vez que eu não tive nenhum problema com o Guarda de Nazaré. Égua, primeira vez que eu não fui barrado. E tipo assim, isso traz pra gente também uma alegria no coração, porque isso mostra também que o nosso trabalho está sendo importante, não só da diretoria de comunicação, mas também, como o Oscar disse, do conjunto como um todo, desde a secretaria, evangelização e, enfim, todas as outras diretorias que englobam a Guarda de Nazaré, que nos ajudam a moldar, né, qual vai ser a nossa atitude, qual vai ser a nossa imagem. Então isso é muito importante a gente ressaltar hoje em dia, esse trabalho da imprensa com a Guarda de Nazaré, onde todos ali, e também estendo aqui a diretoria da festa, onde todos ali estão com o mesmo objetivo, de fato levar a devoção à Nossa de Nazaré cada vez mais longe. É isso mesmo, é nosso objetivo comum, né? Isso é verdade. Pessoal, muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. E eu aproveito também para agradecer por todo o apoio nas coberturas que a gente já fez aqui. Gabriel, a gente que agradece a oportunidade, o espaço, deixa aqui uma mensagem final a todas as pessoas que queiram se aproximar, queiram participar, seja da imprensa ou não, queiram conhecer um pouquinho a Guarda de Nazaré. A Guarda está aberta para que vocês possam conhecer um pouquinho do trabalho da Guarda, né? Talvez aí fique aquela dúvida, não, será que é isso mesmo? Não, a Guarda já fica lá no centro social. Então, se aproximar, que a gente tem esse interesse de fato fazer essa parceria, né? Melhorar e cada vez mais ser co-irmão de vocês também, né? Então, deixar as mensagens para os nossos guardas aí. Meus irmãos, aproveitem o Círio, né? Querendo ou não, tem muitos irmãos nossos hoje que não estão no nosso meio, vocês sabem disso. Então vamos aproveitar, vamos se entregar ao máximo. A dor vai existir, mas com a oração a gente vai vencer, né? Então, desejar a todos aí um feliz Círio, para você também, Gabriel, mais uma vez, conte com a gente. Se quiser se aproximar mais ainda, fique à vontade, nós vamos receber você e quem quiser de braços abertos. E mais uma vez agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a Guarda de Nazaré, falar um pouquinho mais do trabalho, convidar a participação aí
a prestigiar nosso documentário, que são 2, né? Então, São mais um spoilerzinho aí. Mas, ainda tem um livro, né? Tem um livro e nós vamos fazer um evento diferenciado esse ano também, com o fechamento de 50 anos, né? Com algumas atrações nacionais também, se Deus quiser, vai tudo dar certo aí. Já convidar todo mundo a participar, que esse ano vai ser diferente, Gabriel, vai ser dia 31 e dia 1º de novembro, por conta da COP. 31 de outubro e 1º de novembro. Por conta da COP. Então a gente vai conseguir organizar e que a gente faça, junto com vocês, imprensa, um excelente Círio. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Amém. Só para reforçar o Instagram da Guarda? O Instagram da Guarda de Nazaré, @Guarda de Nazaré, em qualquer rede social. Nós estamos lá no Instagram, Facebook, YouTube, sempre @Guarda de Nazaré. Obrigado, pessoal. A você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Grupo Liberal no Círio de Nazaré 2025.